Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista. Neste programa nós recebemos um vereador e também convidados para que a gente possa discutir assuntos de interesse da nossa comunidade. No programa de hoje nós temos como convidado o vereador Cabo e Pastor Castilho e temos também como convidado do vereador o pastor Ezequiel Santana, ele que é da Segunda Igreja Nova Canaã Independente e que veio no programa de hoje falar um pouco da história da igreja, da sua história de vida, do trabalho que ele desenvolve, para que a gente conheça um pouco mais sobre esse trabalho importante que é desenvolvido na nossa cidade. Primeiramente, vereador, prazer em recebê-lo aqui novamente na TV Câmara, com um convidado especial, o pastor Ezequiel, para a gente conhecê-lo. Ele que está há tanto tempo aqui em Tupã, tem uma história tão bonita na nossa cidade e vai dividir com os nossos telespectadores essa história da sua igreja, a sua história de vida. É verdade, Rogério, a primórdio, Cumprimento aos senhores da TV Câmara por esse trabalho magnífico que os senhores têm feito, E cumprimento aqueles que estão nos assistindo, que depois irá também nos assistir, com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, continue a estar com todos nós e com todos aqueles que estarão nos assistindo, Para mim é um prazer estar aqui nessa tarde, como eu já disse anteriormente, e da mesma sorte, estando aqui conosco nessa tarde, o meu amigo, parceiro, colega de muitos anos, um homem que o caráter não muda, o dinheiro não compra, pastor Ezequiel Santana, que é o vice-presidente do Ministério Nova Canaã Independente. Para mim é um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde, eu tenho a certeza que nós iremos aprender e muito com ele. Pastor Ezequiel Santana, seja bem-vindo à TV Câmara, prazer em recebê-lo aqui também, a convite do vereador Cabo e pastor Castilho. Sim, Rogério, hoje para mim é uma satisfação em estar aí falando com todos os nossos amigos que estão assistindo esta programação que é o Ponto de Vista, e para mim é um motivo de alegria, de honra ser convidado e estar aqui com vocês. Quero dizer que é muito importante esse trabalho e que a cada dia nos faz crescer e sermos vitoriosos na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero dizer a todos que nos assistem que vocês tenham hoje a paz, a graça de Cristo Jesus voltado na vida de cada um de vocês. É isso, Rogério, e aqui fica algo bom que Deus tem colocado em minha mente, em meu coração, e que eu quero estar transmitindo hoje a todos os que nos assistem, que o Senhor Jesus, Ele é a verdade. Deus abençoe. Vamos lá, vamos em frente aí, Rogério. Continuando. Pastor, antes da gente falar um pouco da igreja, do trabalho do senhor, eu queria conhecer o Ezequiel Santana. Fala um pouquinho da sua história. O senhor tem uma família aqui também, para que as pessoas que estão em casa, que o conhecem da igreja, o conheçam também da sua história de vida. Sim, Rogério. A minha história de vida é uma história, creio que comum como as demais, uma história simples. Sou filho de Valério Santana, que hoje tem 76 anos, homem guerreiro, homem batalhador, sempre aí esforçado, e a maioria devem conhecer. Valério Santana foi aí uma pessoa que esteve à frente de uma monitoração ali no INSS, trabalhou como guarda bastante tempo, então eu creio que a maioria conhece. E venho de mãe, a senhora Madalena Santana, mulher fantástica, a qual não porque é minha mãe, mas porque tem sido algo assim privilegiado. Minha mãe é uma historiadora, hoje também aí com 67 anos, e venho de uma família, sou o mais velho, somos em mais 2 irmãos,
E eu quero louvar a Deus por esta família que Deus nos deu hoje em 3, papai e a mamãe, a qual eu louvo e prezo a vida dos meus pais, a qual fez com que a minha formação chegasse até aqui, Rogério. Essa é a minha história de vida, a qual Deus tem dado uma família e um berço de ouro. Bom, nós conhecemos um pouquinho da história, né? Uma síntese rápida. Agora, o motivo do senhor trazer o pastor Ezequiel aqui é para a gente, né, vereador, conhecer um pouco dessa história também relacionada à igreja, relacionada a todo o trabalho que ele desenvolve na comunidade tupanense. É verdade, Rogério, ele é um grande homem, né? Diga-se de passagem, um ganhador de almas, né? Eu conheço o pastor Ezequiel Santana, no mínimo aí uns 30 anos, né? Estive junto com ele na Igreja Nova Canaã Independente por 14 anos, nós estivemos juntos, então eu conheço bem a vida dele, tanto é que por isso que nós estamos trazendo ele aqui nessa tarde, porque jamais irei trazer aqui nessa conceituada TV um picareta ou um pilantra, né? Então, um homem fantástico, direito, honesto, um ganhador de almas, um homem que não mede esforços para ganhar almas. Ele é vice-presidente do Ministério Nova Canaã, né, a qual o presidente é o pastor Luiz Carlos Escombate, um homem também que eu aprendi muito com ele, né, um homem que é fantástico, maravilhoso, presidente do campo. E aqui está o pastor Ezequiel, que está na vice-liderança, né? E tem ali a sua igreja na Vila Indústria, né? A igreja que eu já vi, que eu sei, lotada, cheia de gente. Por quê? Porque é um grande homem de Deus, um grande ganhador de almas. Nós tivemos, pastor, visitando a igreja, né? A segunda igreja Nova Canaã Independente. Agora, eu queria que o senhor contasse um pouco da história da igreja também, né? O vereador Castilho falou desde a história da primeira igreja. O senhor contasse um pouquinho essa trajetória, né? Até a gente chegar na segunda igreja. Muito bem, Rogério. E a todos, eu louvo a Deus por essa trajetória, uma trajetória bastante gratificante, a qual eu quero também agradecer a Deus pela vida do nosso nobre vereador, cabo e pastor Castilho, a qual tive a honra de ser convidado a estar aqui no Ponto de Vista hoje, de uma maneira louvável. E eu quero dizer que o Ministério Nova Canaã, conforme o nosso nobre vereador e pastor Castilho já tem adiantado aí, é algo assim maravilhoso, a qual esse ministério nasceu no ano de 1992, no dia 15 de novembro do ano de 1992, através do seu fundador e meu líder, pastor Luiz Carlos Escombate. Hoje, o Ministério Nova Canaã é nascido em Tupã e estamos aí há 24 anos. Vamos estar fazendo uma festa de 25 anos ainda este ano. E para nós, para mim, é uma honra ter o pastor Luiz Carlos Escombate como meu líder, como presidente do Ministério Nova Canaã. E diante disso, eu quero dizer que o pastor Castilho também teve presente e faz a diferença em nosso ministério, a qual o Ministério Nova Canaã tem a finalidade de pregar a palavra, de ganhar almas e de fazer com que a nossa cidade, as cidades circunvizinhas venham ser aí evangelizadas através da palavra, porque o nosso compromisso é a palavra de Deus, é o reino de Deus. Nós não temos nada aqui, o que nós temos é simplesmente a unção do Espírito de Deus e o compromisso com a palavra. E diante disso,
Pastor Castilho também fez uma passagem, um tempo aqui conosco, foi membro, foi feita uma autonomia aí em cima, através do Ministério Nova Canaã, a qual teve um crescimento conosco. Então, há uma importância maravilhosa através do nobre vereador, cabo e pastor Castilho, pela sua vida, a qual passou conosco. E diante disso, ficando um tempo conosco como membro, fazendo parte da membresia, também da diretoria do Ministério Nova Canaã, foi proposto em criar-se a segunda igreja. E isso, é claro, nasceu no coração do nosso nobre vereador, cabo e pastor Castilho, cujo aí no dia 15 de novembro do ano de 2001, ele falou: nós vamos legalizar a segunda igreja. Por que legalizar a segunda igreja? Porque em nosso estatuto nós temos uma cláusula a qual, para ser emancipado uma igreja, nós temos que ter aí um total de membros a partir de 50 membros. E até então, quando você não tem uma participação de 50 membros, é uma congregação, ou seja, um nome dado apenas com um CNPJ ou tudo aí de uma igreja matriz, de uma igreja mãe. E quando é emancipado, você passa a ter o seu próprio CNPJ, tornando a filial 1, 2, 3 e assim consecutivamente. E nosso nobre vereador, cabo e pastor Castilho, vendo essa necessidade do crescimento, então aí no dia 15 de março do ano de 2001, ele, fazendo parte da diretoria do ministério, pôde então dar esta legalidade, fazendo todos os trâmites legais da lei e assim registrando e nos dando um CNPJ. E eu louvo a Deus por isso, pela participação dele, porque isso é gradativo, Deus nos deu e fez com que essa história hoje se tornasse aí uma história maravilhosa de 16 anos, que Deus nos deu como honra. E desses 16 anos, fomos tendo aí uma fase progressiva, Rogério, uma fase abençoada, a qual podemos aí estar batalhando passo a passo desde a compra de um terreno esse medindo aí uma faixa etária de 17 metros de frente por 75 de fundo. Fomos lá e compramos. Na época, então, poxa vida, vocês vão fazer algo assim tremendo, porque quase uma chácara, né? Vamos assim dizer. E talvez a nossa sede, o nosso desejo fosse amplo, e hoje, depois de 9 anos, Deus nos dá uma estadia maravilhosa, que foi a construção da segunda igreja Nova Canaã Independente de Tupã, a qual tem aí uma construção de 300 metros quadrados, localizado ali na rua João Tavares do Couto, número 161, na Vila das Indústrias. E eu louvo a Deus pela parceria, pelo amor, pelo carinho, pelo zelo, pelas orações e companheirismo desse nobre vereador, cabo e pastor Castilho, Rogério. Para mim é um motivo de honra, de alegria, e estamos aqui hoje para continuar divulgando o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor, compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus. Vereador, pelo depoimento que a gente tem do pastor Ezequiel, foi muito importante essa participação do senhor, esse apoio para ajudar no desenvolvimento da igreja, né? Um ato de apoio durante o tempo que o senhor participou lá, fazendo com que a igreja pudesse ter condições documentais e até condições de se expandir, e hoje tem 2 espaços, nós estivemos lá conhecendo, nós vamos até falar no segundo bloco disso, tornando-se uma igreja que hoje, a cada dia, vai crescendo mais.
É verdade, Rogério. Eu sempre digo, e eu tenho o título aí na cidade, como eu gosto das coisas certas, né? E estivemos lá porque é um trabalho certo, é um trabalho honesto. É a Igreja Nova Canaã Independente, eles prezam e muito pelo ministério, pela palavra de Deus, pelo nome, a qual e aonde os pastores, o ministério tem a zelar, né? E eles estão crescendo e muito, essa igreja vai crescer muito, porque a visão é ganhar almas, né? E estivemos lá na igreja do pastor Ezequiel, que é a segunda igreja Nova Canaã, estivemos lá, é um colosso, é fantástico, até eu vou pedir aqui, quem nunca foi, quem não conhece, vai lá que eu tenho a certeza que vai permanecer lá, porque é um homem, é um pastor fantástico, amoroso, carinhoso, porque eu sempre digo, o Rogério, pastor, tem muitas pessoas que têm o título de pastor, né? Mas pastor vem do verbo apacentar, cuidar, zelar, tomar conta. Então tem muitas pessoas, né, que é pregador, mas que não é pastor, né? E o pastor Ezequiel, não. Nós somos porteiro de igreja, nós somos cooperador, depois nós somos diácono, depois nós somos presbítero, quer dizer, nós fomos galgando todo o degrau eclesiásticos, né? Fizemos cursos, fizemos a teologia, muitas vigílias, muitas orações, e pensa num homem que cuida e que zela das suas ovelhas. Então, o bom pastor, ele cuida e ele zela das suas ovelhas. E aqui está o pastor Ezequiel Santana, um homem que cuida, zela e muito bem das suas ovelhas. Bom, nós vamos fazer um intervalo, depois nós vamos voltar falando um pouco mais do trabalho, pastor. Nós visitamos lá o templo também, é grande, é novo, tem uma série de investimentos, lá o senhor vai falar também do que foi colocado lá, de um pedido que o senhor está fazendo de melhoria ali, porque a gente vê que quando vai uma igreja para uma região, ela ajuda a desenvolver ali aquela região, melhorias no trânsito, na infraestrutura, então a gente vai falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Nós vamos para o intervalo, estamos no programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Cabo e Pastor Castilho e também o pastor Ezequiel Santana, da Segunda Igreja Nova Canaã Independente. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.